Oi, amiga linda! Eu, Vanessa de Oliveira, aqui em mais um papo magnético. E hoje eu tenho uma super dica para dar para você, que é para que você, amiga linda, comece a conviver melhor com as pessoas e que você se torne, assim, uma pessoa menos magoável, uma pessoa menos ofendida. Deixa eu te falar um negócio, amiga linda. A maior parte das ofensas que dirigem a você diz muito mais respeito a quem te disse do que a você. Está mais relacionado, amiga linda, com os medos dessa pessoa, com os traumas dessa pessoa, com os recalques dessa pessoa, do que com propriamente aquilo que você é ou aquilo que você faz. Amiga linda, deixa eu te falar um negócio, ó. Se você simplesmente levar sempre tudo para o lado pessoal e absorver as coisas que dizem para ti como verdades e verdades absolutas, e se você passar a ser uma mulher que facilmente se fica magoada, se torna abatida e guia a sua vida pelo estado emocional resultante daquilo que as pessoas te fazem ou te dizem, então, amiga, eu vou te dizer aqui, infelizmente você não vai conseguir chegar a patamares muito altos, você não vai conseguir chegar muito longe na sua vida, porque você simplesmente vai estar presa a essas ideias que não pertencem a você, mas que pertencem às outras pessoas, tá? Eu vou te dar aqui alguns exemplos de situações que eu já vivi e situações que ainda me acontecem no dia de hoje, para que você tire um parâmetro, porque provavelmente isso também já aconteceu com você. Então eu vou te mostrar, amiga linda, o comportamento que eu tenho mediante essas situações, e você analisa aí se de repente você não poderia estar passando a ter esse comportamento, e se de repente, amiga linda, não é válido você experienciar essa nova forma de reagir, tá? Deixa eu te falar eu vou dar dois exemplos, tá? Por exemplo, um exemplo que aconteceu hoje. Eu recebi um e-mail de uma leitora, tá? O nome dela é Ana, né? Eu vou falar porque é um nome super comum. E ela dizia mais ou menos assim, que é uma hipocrisia no Brasil estarem dando uma oportunidade para uma pessoa como eu, né? E uma pessoa que não sabe nem conjugar todos os verbos de uma forma correta, e que ela achou um absurdo eu ter ido na Marília Gabriela, e mais absurdo ainda que eu chamava a Marília Gabriela de amiga, e que isso era uma ofensa. E aí ela listou uma série de erros que eu cometi durante a entrevista, porque, por exemplo, em alguns determinado momento eu falei a palavra né? Amiga, vou ser bem sincera, ó. Primeiro, eu não fiquei chateada, de verdade. Quando eu recebi o e-mail que eu li, a primeira coisa que eu pensei é: nossa, essa pessoa, ela tá frustrada. Porque, na verdade, ela pensa que ela é merecedora, e ela deve ser merecedora, assim, nós sempre devemos pensar dessa forma, mas por algum motivo ela não atingiu o objetivo dela. De alguma forma, ela acredita que só determinados tipos de pessoas poderiam ser merecedores de algumas vantagens, de alguns benefícios, de alguns prêmios na vida. E que pessoas como eu, que de repente não fazem parte daquele rol, daquela seleção que ela pontuou, do tipo, para ser uma pessoa escritora tem que saber conjugar 100% dos verbos, né, de uma forma correta, segundo a gramática, tem que ser uma pessoa idônea, tem que ser uma pessoa que não teve um histórico de vida imoral. Amiga, que parâmetros de repente essa pessoa está usando para tudo isso? Veja só, amiga, essa pessoa, ela está ferida, essa pessoa está com problema. Amiga, eu não vou transformar o e-mail que ela direcionou a mim como uma verdade, onde eu vou dizer: realmente, meu Deus, eu não fiz academia de letras, eu não fiz a faculdade de letras, eu não deveria estar sendo uma escritora que tem livros publicados no Brasil e no exterior, nossa, eu conjugo o verbo errado. Não é dessa maneira que eu encaro, e não é dessa maneira que você deveria encarar. Amiga, uma pessoa que de repente leva tudo para o lado pessoal, sabe o que provavelmente ela faria? Ela mandaria um e-mail para essa pessoa, ofendendo a pessoa, até inclusive, olha só que estranho,
né, eu respondi a moça, já vou te explicar como é que eu respondi, e eu percebi que no próprio e-mail que ela me mandou, existiam muitos erros de português. Inclusive quando ela escreveu a palavra hipocrisia, né? Ela escreveu com a palavra com E. Beleza, sem problemas. Até porque, amiga linda, eu acho que quando a gente conversa com alguém que fala 100% da gramática correta, a gente quase dorme ouvindo essa pessoa, não é mesmo? Então algumas pessoas, elas simplesmente não aceitam que eu consiga viver de livros, viver de um conhecimento e que eu tenha a oportunidade de publicar lá fora, entendeu? Só que eu vou dizer, até já vou aproveitar para trocar uma ideia com você a respeito do porquê que de repente eu dou certo, e aí você já aproveita isso, amiga linda, para levar para sua vida, tá? Amiga, quando a gente se predispõe a ler um livro de uma pessoa, nós estamos, na verdade, querendo um momento onde a gente adquire conhecimento, sim, mas aonde nós também temos prazer naquela leitura. Então, automaticamente, nós precisamos nos identificar com a maneira com a qual aquela pessoa se expressa. Nós precisamos entender a língua dela para que o raciocínio dela seja fluídico e a gente consiga captar desde as emoções que a pessoa passa para o papel, tá? E também as ideias dessa pessoa. Amiga linda, deixa eu te falar um negócio. O que mais conta num livro, quando os editores decidem se vão publicar esse livro, se vão mandar para fora do Brasil esse livro ou não é o português 100% perfeito. É simplesmente uma maneira diferenciada dessa pessoa se comunicar. E amiga, deixa eu te falar, é uma característica minha, eu não gosto de linguagem científica e não gosto de uma linguagem 100% corretas. Eu adoro pegar um tema que é difícil e transformar esse tema difícil em algo para pessoas leigas, porque amiga, eu particularmente detesto as pessoas verborrágicas, aquelas pessoas que falam absolutamente muito difícil. Eu gosto de coisas que são traduzidas. Então, se vocês analisarem bem, muitas vezes eu vou estar falando para vocês com um teor psicanalítico, com um teor psicológico, sem usar os termos da psicologia, sem usar os termos da psicanálise, para que a pessoa que esteja me ouvindo, ela compreenda muito bem. Amiga, inclusive vou te dar um exemplo, tá? Quando eu fui escrever sobre o meu livro, Os Psicopatas do Coração, tá? Onde eu conto uma história que eu vivenciei sobre psicopatia, porque eu tive um relacionamento onde eu descobri que o homem era psicopata. Eu conto a parte romantizada, eu conto ela totalmente nas minhas palavras, e a outra metade do livro eu falo para as pessoas como elas vão identificar os psicopatas do coração. Então, na verdade, é um estudo que eu fiz sobre a psicopatia para explicar às pessoas de uma maneira mais suave, de uma maneira menos técnica, tá? Para mim poder escrever esse livro e para mim entender aquilo que se passou comigo, eu fui atrás de muito conhecimento científico. Inclusive, eu fui atrás de um livro que, se você quiser, você pode ler. Esse livro, ele é grosso, ele tem uma linguagem densa. Então, é um livro que você vai ler uma página, você vai refletir, você vai ler a segunda página, você vai voltar, entendeu? Mas é válido sim, porque tem um conhecimento muito rico. Só que assim, é um conhecimento bastante voltado para quê? Para a área que trabalha com análise e psicologia, tá? Então esse livro se chama Bons Homens, Homens Maus Fazem o que Apenas os Bons Homens Pensam. Se não é assim, é meio parecido com isso, tá? Os bons homens... Não, deixa eu lembrar direitinho, peraí só um pouquinho. Os maus homens fazem aquilo que os bons homens apenas pensam. É esse o título do livro, tá? E eu também li um outro livro, que foi O Perigo Mora ao Lado, de uma escritora brasileira chamada Ana Beatriz. Deixa eu te dizer, ó. O livro da Ana Beatriz é um livro mais fininho, mais sucinto, mas assim, voltado para pessoas leigas. E que, se você ainda não sabe nada sobre psicopatia, nossa, é um livro maravilhoso. Só que houve uma sentação de pau em cima da Ana Beatriz que eu até fiquei indignada. Por quê?
Porque os psiquiatras, os psicólogos, eles acharam que os termos que ela usou, a maneira como ela explanou, porque não foi profunda, porque não usou toda a parte... Não, mas amiga, não era essa a intenção. A intenção do livro é simplesmente você transformar a informação em algo acessível, porque até para que uma moça de 14, 15 anos pudesse ler e entender, assim como uma senhora de 65 anos, por exemplo, que nunca teve nenhum contato com a área da saúde, entendeu? Com psicologia, com psicanálise, pudesse também compreender, para que um estudante simplesmente de direito lesse e sacasse sobre psicopatia, porque eles também têm que entender sobre isso, amiga linda. Deixa eu te dizer, só bate palmas, adora termo técnico aquelas pessoas que estão inseridas naquela área. Só que eu não falo para um público específico e técnico, eu falo para a grande massa. E por causa disso, entendeu? Eu falo de uma maneira muito simples, usando a nossa linguagem coloquial, a linguagem do nosso dia a dia, porque o mais importante para mim não é que eu use, amiga linda, a gramática 100% correta, amiga. Às vezes eu escorrego, às vezes eu não falo esteja, às vezes eu falo esteja, porque ela que esteja lá fazendo aquilo que ela quer, entendeu? O mais importante não é aonde eu coloco exatamente a minha vírgula, exatamente o meu ponto, porque, amiga, quando eu vou publicar um livro, tá? Existe uma revisão em cima, eu não estou centrada nisso, eu estou centrada para que as pessoas que me ouvem, as pessoas que me assistem, as pessoas que me leem, as pessoas que participam dos meus trabalhos, tá? Que elas simplesmente consigam entender aquilo que eu estou passando para ela. A mensagem é muito mais importante. Mas veja só, algumas pessoas, quando elas estão de mal com a vida, elas estão amarguradas, porque de repente elas não conseguiram publicar um livro, porque elas não entendem porque de repente o material delas não foi aceito, ou então porque elas estão tentando vencer na vida, elas não estão conseguindo. Se elas forem mal resolvidas, se elas estiverem feridas, se elas estiverem traumatizadas, elas vão simplesmente ofender e atacar as pessoas que, segundo elas, não merecem, entendeu? Porque, amiga linda, a gente tem um parâmetro às vezes na vida, da seguinte forma, ó: eu sou uma pessoa idônea, eu sou uma pessoa correta, eu faço tudo certinho. Como que a vida ainda não foi justa comigo? Então, quando eu olho uma pessoa dessas, eu não interpreto ela como um ataque à minha pessoa, onde eu me ofendo. Eu procuro olhar para ela e entender o porquê ela está ferida. E eu procuro entender que um animal ferido muitas vezes vai agir exatamente desta forma. Então, amiga linda, você precisa muitas vezes se abster do seu ego, entendeu? E não levar para o lado pessoal e começar a ver que as pessoas muitas vezes vão tentar lhe ferir porque elas estão machucadas. É lógico que eu não estou dizendo para você simplesmente passar a mão na cabeça de todas as pessoas e você relevar sempre, não. Mas você não precisa devolver o ataque na mesma forma, tá? Você pode sim colocar a pessoa no devido lugar, mas sem atacar. Você pode mostrar a ela o porquê que de repente ela está fazendo isso. Você pode inclusive dar para essa pessoa parâmetros, só se você quiser publicar um livro dentro da sua gramática 100% correta, tá aqui ó, o e-mail do meu editor, oferece para ele, boa sorte, tenta do seu jeito, entendeu? Mas você não precisa ser ferida da mesma forma como a outra, ferir o outro da mesma forma como o outro te fere. Amiga linda, eu gostaria nesse momento, vamos aqui, tá? É papo magnético, mas eu gosto de transformação. Vamos então agora para um momento onde você pode estar mudando alguns traumas aí do seu passado. Amiga, você que está aí me assistindo, tenta se lembrar das ofensas que já fizeram a você no momento em que você era uma pessoa vulnerável. Tente aí se lembrar daquela ofensa que a sua professora de pré-escola disse, ou aquele momento que de repente seus pais se referiram a você de uma forma como eles não deveriam. Pensa, amiga linda, naquela sua tia que de repente ela te disse algumas coisas que não deveria e aquilo magoou, porque quando as pessoas estão
são próximas a nós nos tornamos mais facilmente magoáveis, porque elas têm um significado mais relevante para nós. Eu gostaria que você agora olhasse para essa situação no passado, que você viveu, e que você visse o seu ofensor não como alguém que estava detendo a verdade, mas como alguém que estava descarregando sobre você uma frustração que estava a pessoa vivendo. Porque, amiga linda, deixa eu te dizer, às vezes, por exemplo, né, os seus pais trabalhavam demais, estavam terrivelmente estressados, eles chegaram em casa e eles derramaram sobre você aquele problema, aquela frustração deles, porque você, infelizmente, era a válvula de escape que apareceu na frente deles, porque por ser mais vulnerável, era simplesmente onde eles poderiam derramar sem receber de volta. Não porque seus pais eram maus, não, mas porque nós somos seres humanos, e nós somos seres humanos emocionais. Então, amiga linda, nesse momento eu gostaria que você visse essas pessoas que muitas vezes te ofenderam, que te disseram palavras duras, como crianças ainda em uma fase de construção, como crianças com problemas, sem saber, amiga linda, lidar direito com isso. Perdoe essas pessoas, não guarde a mágoa dessas pessoas, não guarde a ofensa dessas pessoas. Veja, amiga linda, aquele homem que te traiu no passado como alguém fraco, alguém, amiga linda, sem estrutura, alguém muitas vezes com problemas de baixa estima. Não que você tem que passar a mão na cabeça, continuar com a pessoa, aceitar a pessoa, mas simplesmente quando você vê o outro como uma criança que está precisando de ajuda, entendeu? Você simplesmente perdoa de uma forma mais fácil. E perdoar não significa conviver, aceitar, ter de volta, abraçar. Não. Significa que você simplesmente vai, amiga linda, olhar para essa mesma história e que você não vai mais sentir aquela dor que antes você sentia. E que quando você simplesmente ver essa pessoa, você não vai atacar essa pessoa da maneira como essa pessoa te atacou. Porque você entende que você só será ofendida, magoável, se você antes for. Amiga linda, eu juro pra você, olha, deixa eu te falar um negócio, ó. No meu canal do YouTube tem um vídeo que eu acho que é Vanessa de Oliveira, Melhores Momentos no Super Pop. Assiste. Eu juro pra você que em nenhum momento eu fiquei brava com qualquer uma daquelas pessoas que estavam me ofendendo, brigando comigo, ralhando. Eu juro, eu não senti nada por elas, diferente de... Eu fiquei com dó, teve uma pessoa lá que eu fiquei com dó, uma senhora, né? E eu tava vendo todos eles, tipo, como crianças. Então você precisa, amiga linda, passar a ter esse olhar para que a sua vida se torne mais leve, mais fluídica, para que seja mais fácil. Porque senão, amiga linda, se você levar tudo pro seu lado pessoal, se você for facilmente magoável o tempo todo, vai ser um saco a sua vida. Vai ser um saco e não adianta, a gente não pode levar para esse lado. Então, amiga linda, esse meu papo magnético de hoje já tá grande. Eu vou ficando por aqui. Para você receber mais dicas exclusivas minhas, você se inscreve, amiga linda, na minha newsletter magnética, tá? Link aqui em cima, link aqui embaixo. Eu escrevo na corrida, às vezes eu não percebo meus errinhos de português, então você não vai receber um e-mail 100% dentro da gramática, mas você com certeza receberá um e-mail com mensagens e com dicas que simplesmente transformam você em uma mulher mais sedutora, em uma mulher mais magnética, tá bom, amiga linda? Então, ó, eu fico por aqui, super beijo, se inscreve aqui em cima, aqui embaixo e cuida. Não demora muito, eu estou lançando o meu novo curso 100% online, que se chama Seja Sedutora, 30 dias para atrair, seduzir e conquistar um homem versão 2.0, totalmente, amiga linda, em vídeo. Um material incrível, onde eu vou te ensinar o passo a passo de como você vai conquistar os homens
Desde os jogos emocionais, desde a maneira como você tem que pensar nele, como você tem que se colocar dentro da relação, quais são as frases que você deveria dizer a ele e o que ele diz pra você e o que significa. Amiga linda, eu vou te dizer, é um material riquíssimo, são horas e horas e horas e horas e horas e horas comigo falando, amiga linda. Você vai ter material até dizer, nossa, quanta coisa eu aprendi. Então, ó, fica bem aí, amiga linda, ó. Paz e amor no mundo, tá? Menos ofensiva, menos magoável e olhando as pessoas como crianças que ainda estão numa fase de crescimento, assim como a gente também tá.